A paz do Senhor, minhas amadas irmãs, mulheres renovadas, aqui do grupo que nos ouvem pelo Facebook, pelas redes sociais. Hoje, dia 3 de agosto, terça-feira, e nós estamos aqui para mais uma semana de mulheres renovadas. O tema dessa semana é como se tornar uma mulher relevante nos dias em que nós estamos vivendo. Como se tornar uma mulher relevante à luz das Escrituras Sagradas. Nessa terça-feira, irmãs, nós vamos falar um pouco sobre uma característica, pelo menos uma característica de uma mulher relevante segundo o coração de Deus. E essa característica, irmãs, é com certeza uma característica das mais principais. Sem ela, nós não vamos chegar ou não chegaríamos às outras características que nós veremos no decorrer dessa semana, de como se tornar uma mulher relevante. E a característica desta mulher que o Senhor indica e que nós devemos aprender a ser nos nossos dias é uma mulher que teme ao Senhor. Esta é a primeira característica de uma mulher relevante, uma mulher que teme ao Senhor. Ela teme ao Senhor acima de todas as coisas. Vamos ver o que fala lá no livro de Provérbios, no capítulo 31 e no versículo 30. Olha só o que diz. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada. A mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada, ou seja, será bendita, será valorizada, será vista, será louvada. Não é a mulher, irmãs, que tenha só uma aparência. Essa mulher, ela precisa ter uma essência. E essa essência vem a partir do temor ao Senhor. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do temor ao Senhor. O que seria uma mulher que teme ao Senhor? Essa sim será louvada. Então, Deus, ele sobressai essa característica acima da nossa aparência física. Quer dizer, uma mulher formosa, aos olhos do Senhor, é uma mulher que teme a Ele. E o que seria, irmãs, nos dias de hoje, no nosso entendimento, nós entender a palavra temor ao Senhor? Temor não significa medo. Temor nessa expressão significa reverência, significa respeito, significa entender que nós estamos submetidas a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus que conhece e sabe de todas as coisas. Por isso eu quero ler com você um texto que se encontra lá no livro de João, no capítulo 13 e no versículo 13, e nós vamos falar de pelo menos 3 bases de uma vida de temor ao Senhor, que nós precisamos aprender a ter. 3 bases bíblicas a respeito de uma vida de temor ao Senhor. A palavra do Senhor diz lá no livro de João, no capítulo 13 e no versículo 13, a seguinte expressão do próprio Jesus falando dele mesmo. Por que nós devemos, irmãs, temer ao Senhor? Qual é a base que nós temos? Primeiro, é entender que Jesus, ele é mestre e ele é Senhor das nossas vidas. Por isso nós devemos temê-lo. Ele é tudo para nós. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor. E olha lá no livro de João, no capítulo 13 e no versículo 13, o que Jesus fala a respeito de si mesmo. Ele diz assim, ó: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Lá no 14 diz assim, ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Jesus, ele estava falando a respeito dele mesmo e sobre a ação de servir. Uma mulher que teme ao Senhor, ela entende que Deus, que o nosso Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele está acima de todas as coisas e ele nos deixa um legado a ser seguido. A segunda base que nós temos, irmãs, de uma vida de temor a Deus, de uma mulher que entende o que é ser uma mulher formosa aos olhos do Senhor, que teme ao Senhor, nós sabermos que ele sabe o que é melhor para nós.
Deus, ele sempre sabe, Jesus, ele sempre sabe, e ele tem o melhor para as nossas vidas. O livro de Lucas, lá no capítulo 6 e verso 46, nos diz assim, ó. Aí Jesus fala sobre uma casa firmada na rocha, uma vida firmada na presença dele. Então, quando nós sabemos que ele é o Senhor da nossa vida, nós não baseamos a nossa vida nas nossas expectativas. Nós cremos no que o Senhor tem para nós. E olha lá o que diz no livro de Lucas, no capítulo 6 e no verso 46. E porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava afirmada sobre a rocha. Então nós entendemos que quando nós colocamos Jesus como Senhor das nossas vidas, como aquele que governa as nossas vidas, ele nos dá o caminho, ele nos indica a ser firmados nele, para que quando nós passemos pelo momento do vento, da adversidade, a nossa vida, a nossa casa esteja firmado nele. Então, um princípio de temor, irmãs, é entender que ele, como Senhor das nossas vidas, ele sabe o que é melhor para nós. Amém? E a terceira atributo que nós devemos aprender, a terceira base que nós devemos aprender sobre o que é o temor ao Senhor é a obediência, pois a desobediência nos traz disciplina. E eu quero ler com vocês o que diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 26. Vamos ver o que diz Hebreus 10, 26. A respeito de nós obedecermos a Deus, porque a desobediência vai causar em nós a disciplina do nosso Senhor, dono das nossas vidas. Diz assim, ó: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então esse texto, irmãos, de Hebreus, ele nos relata que quando Deus, ele é Senhor das nossas vidas, e nós temos uma vida baseada no temor a ele, como é que eu posso dizer, no temor, não no sentido de ter medo, mas de ter reverência a um Deus que está acima de nós. Nós precisamos entender que nós precisamos obedecer a sua lei, assim como o livro de Hebreus fala, porque se nós pecarmos voluntariamente, entendendo que o Senhor nos chama para um compromisso de santidade, a palavra do Senhor diz que dura coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Horrenda coisa é. Então, nós entendemos que o princípio de temor ao Senhor é saber que nós vivemos nesta terra, mas um dia todas nós, mulheres renovadas que me ouvem, vamos dar conta diante do Senhor das nossas ações. E talvez alguém aqui no grupo vai dizer: e como no nosso dia a dia nós podemos aplicar esse temor ao Senhor? Vamos ver, irmãs, lá no livro de Provérbios, o que a palavra do Senhor fala a respeito disso, de como nós, nesses dias de hoje, nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Então,
O segundo atributo, ontem nós falamos sobre Priscila, uma mulher que propagou o evangelho, foi uma mulher relevante na sua geração. E hoje nesse devocional e nesta semana nós vamos aprender um pouquinho com a palavra do Senhor, como nós podemos ser relevantes. Então nós vamos aprender lá com a mulher modelo, a mulher virtuosa, ao qual o Senhor nos deixou um exemplo no livro de Provérbios, no capítulo 31, a partir do 10, e nós vamos entender qual é o princípio que nós devemos incluir, incutir no nosso dia a dia, de uma mulher que teme ao Senhor. E o primeiro princípio que eu posso dizer para as irmãs está lá no versículo 12, do capítulo 31, vamos ver o que diz. Olha só, ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. E Deus está falando aqui, esse texto está falando aqui a respeito de fazer o bem a quem? Ao nosso marido. Um princípio de temor do Senhor para nós, mulheres, desse tempo em que nós estamos vivendo, é aprendermos a honrar os nossos maridos como sacerdote do lar, como o nosso cabeça da nossa casa. E o Senhor não nos coloca nem por baixo nem em cima, o Senhor nos coloca do lado. Eu tenho que entender agora que eu faço o bem para o meu marido todos os dias da minha vida. É o que o Senhor espera de mim. É o que o Senhor espera de nós, irmãs. Que nós seja uma mulher como nós ouvimos ontem, como Priscila, que ajudou o seu marido no seu chamado. O que o Senhor espera de nós, e um sinal de que nós damos, que nós estamos aprendendo a ser uma mulher que teme ao Senhor, é obedecer a sua palavra, é aprender com os ensinamentos de Jesus. E em segundo lugar, como nós podemos aplicar isso na nossa vida, irmãs? Como aprender a ser uma mulher que teme ao Senhor? É na organização e no cuidado do nosso lar e da nossa casa. Vamos ver o que diz Provérbios 27, olha o que diz. E ela, tá, a mulher virtuosa, olha só, está atenta ao andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Quer dizer que com diligência, com amor, com cuidado e com zelo, ela cuida da sua casa. Ela cuida dos seus afazeres, ela serve o seu marido, ela serve o seu filho, a sua família. Isso é um princípio de temor ao Senhor, quando nós entendemos e obedecemos a palavra de Deus. Vamos ver mais um aspecto de como nós podemos aplicar os ensinamentos bíblicos para nos tornar uma mulher relevante na nossa geração. Terceiro, ela não se preocupa com o tempo futuro. Vamos ver, ela não está ansiosa com amanhã. Provérbios 31, 25, olha o que diz. A força e a glória são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Quer dizer, ela está segura. No presente dela, ela está se vestindo com a presença do Senhor. Ela não está preocupada com o dia de amanhã, porque ela está sendo uma mulher justa no dia presente, no dia de hoje. Então, essa mulher, ela não está ansiosa, ela não está preocupada com o que vai ser de amanhã. Ela está sendo obediente, ela está temendo ao Senhor no seu dia, no seu presente, e amanhã está na mão de Deus, porque quando nós sabemos os frutos, as sementes que nós estamos plantando, nós sabemos os frutos que nós vamos colher, conforme nós estudamos na semana passada. Outra coisa, irmãs, outro atributo, o quarto atributo desta mulher que nós precisamos aplicar na nossa vida para nos tornar uma mulher relevante é que ela é bondosa com quem necessita. Vamos ver o que diz Provérbios 31, 20. Olha o que diz. Essa mulher abre a sua mão ao aflito e estende as suas mãos aos necessitados. O princípio de uma mulher relevante no nosso tempo que nós vivemos, minhas queridas, não é o egoísmo, não é nós pensar somente em nós, não é nós pensar somente na roupa da moda ou nessas coisas da vida que geralmente nós temos a tendência de nos preocuparmos, de trazer com uma atenção maior as futilidades da nossa vida. E muitas vezes até nós murmuramos quando algo nos falta
E a palavra do Senhor diz que essa mulher relevante, segundo o coração do Senhor, essa mulher virtuosa, ela abre a mão ao aflito. Ela atende ao necessitado, ela é uma mulher bondosa. Então nós entendemos que um princípio a nós entender e colocar em prática é ser uma mulher bondosa com aqueles que necessitam. Em quinto lugar e último, na nossa reflexão de hoje, ela guarda a sua língua. E essa é muito importante, irmãs, porque nós precisamos ser mulheres equilibradas naquilo que a gente fala. A palavra do Senhor diz que em parte nós falamos, em parte profetizamos. E quantas de nós não erramos muitas vezes no nosso dia a dia de pronunciar palavras que às vezes são como maldição na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, do nosso marido. Então essa mulher relevante dos dias de hoje não é uma mulher que sai falando qualquer coisa. Ela guarda a sua língua, conforme diz no verso 26 do capítulo 31 de Provérbio. Olha o que diz no verso 26. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está sobre a sua língua. Tem um versículo da Bíblia que fala que nós devemos ser pacificadoras, pacificadores. O Senhor espera de uma mulher relevante nesses dias é que a nossa língua esteja guardada por Ele, que nós não pronuncie palavras ou assuntos que não agradam o Senhor. Este é um princípio do temor ao Senhor. Hoje pela manhã, enquanto eu meditava nessa palavra, e quando eu meditava sobre a respeito de nós ter sabedoria no falar, o Espírito Santo falou comigo e eu quero compartilhar contigo a respeito de que nós não devemos jamais falar algo de alguém quando nós não teríamos coragem de falar para a pessoa, porque às vezes o nosso olho é crítico, irmãos e irmãs que estão aqui, e às vezes nós sabemos que não compete a nós chegar para a pessoa e falar para ela. Então, se nós não temos coragem de falar para a pessoa, nós também não podemos, irmãs, falar para outra pessoa de alguém. Tudo aquilo que eu não tenho coragem de expor para você, ou tudo aquilo que você não tem coragem de expor para mim a respeito da minha vida, eu devo guardar a minha língua e não devo falar para ninguém. Entenderam, irmãs? Então nós devemos, nesse momento, aprender com a palavra do Senhor e pedir a Deus que nos ensine a ser essa mulher relevante. Amém, minhas queridas? A minha oração é que essa palavra entre no seu coração, que você possa meditar, que você possa, assim como eu, clamar a Deus para que nós nos torne essa mulher relevante, porque na teoria, irmãs, na leitura, é muito fácil. É muito fácil a gente chegar aqui, a gente ler um texto, a gente argumentar, mas eu e você sabemos que aplicar essa mulher virtuosa, essa mulher relevante no nosso dia a dia é um desafio. E eu quero deixar aqui um texto lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, e a partir do verso 15, Hebreus, lá no livro de Hebreus, vamos lá, deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Hebreus, no capítulo 4, no verso 20, que nos fala, irmãs, que nos fala como nós devemos pedir a ajuda do Senhor quando nós sabemos, como eu estava falando aqui para as irmãs, que a gente sabe que no nosso dia não é fácil, irmãs, a gente colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Na teoria é fácil, mas no nosso dia a dia não é. Olha o que diz Hebreus no capítulo 4 e no verso 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, minhas queridas, a nossa oração a esse sumo sacerdote, o nosso Jesus,
é que nós possa ser ajudada a entender e a viver a palavra dele enquanto temos tempo. Este é o tempo. Este é o tempo que nós devemos viver a palavra do Senhor e aprender uma com as outras. Fiquem na paz do Senhor. Tenham uma terça-feira abençoadas na paz do Senhor Jesus.